Imagina só, você foi traído por seus companheiros no passado e por ironia do destino, no momento de sua morte, você vai pro futuro dentro do corpo de um menino no colegial e jura vingança. Agora chega de enrolação e bora pro recap. No ano de 2033, uma guerra está acontecendo, onde guerreiros lutam e vencem a guardiã da Terra Sombria, chamada Fênix. Acontece que esse monstro tinha uma recompensa e os companheiros de Xiao Ming acabam o traindo, pois ele é muito forte e se ele não estiver mais vivo, eles vão começar a comandar as coisas. Seus ex-companheiros avançam para atacar, mas a Fênix se autodestrói no mesmo momento, e Xiao Ming jura vingança enquanto é atingido pela explosão. Um sistema aparece e diz que a mudança do destino do personagem foi detectada, e isso acontece 300 anos depois. Uma mulher aparece dando discurso para os alunos, que 400 anos atrás torres sombrias caíram do céu, e que bestas apareceram e quase colocaram os humanos em extinção, pois os seres humanos eram muito fracos na época. Mas por sorte, muitos artistas marciais e profissionais nasceram e oprimiram essas bestas. Graças a isso, os humanos conseguiram sobreviver até os dias de hoje. Na aula, a besta hiena é mostrada, e a professora pergunta quais são seus tipos de fraqueza, mas os alunos não sabem responder, pois existem mais de 1000 tipos de bestas. Todos escutam um barulho de ronco, e um menino em uma árvore aparece. A professora fica bem brava por ele estar dormindo em sua aula. Ele acorda dizendo Liu Wang e Long Juan. Esses são aqueles que traíram Xiao Ming no passado. Ele não entende que renasceu em outro corpo no futuro, após a explosão da Fênix, e ele diz para seus ex-companheiros se prepararem, pois ele vai se vingar. Uma situação engraçada então acontece, e a professora dá um chute em seu rosto, dizendo para ele parar de ler tantos mangás. O protagonista então é jogado para a árvore, enquanto a professora pergunta se ele quer morrer em sua aula por dormir. Esse conhecimento agressivo de Liu Wei é conhecido pela escola inteira, e o menino teve muita coragem em dormir em sua aula. Os alunos então começam a falar que ele merecia ser expulso, e o humilham, dizendo que por ele ser um lutador marcial com pontos de QI tão baixo, ele não vai se lembrar dos pontos fracos das feras. Xiao Ming diz que de acordo com as memórias desse corpo, hoje é dia de conhecimento de bestas alienígenas. Ele parece se sentir um pouco desvalorizado, já que ele morreu para uma besta imperial, e agora está tendo que aprender sobre as bestas mais fracas. Uma menina chamada Qin Ying aparece. Ela é a presidente da classe 3 e defende o prota, dizendo que ele passa por situações difíceis em casa, e tem que trabalhar depois da escola, por isso ele acaba dormindo na classe. Outro menino aparece, seu nome é Quick Yang. Ele pergunta por que ela tá defendendo um lixo como ele, e que ele vai ser expulso se falhar no teste. A professora intervém e diz que vai passar ele se acertar a pergunta de qual é o ponto mais fraco da hiena, mas se errar, ele terá que copiar o guia iniciante das bestas, só que 10 vezes. Os alunos começam a zombar dele de novo, desacreditando que ele possa saber responder a pergunta. A presidente pergunta pra professora se copiar 10 vezes não é demais, e ela brava responde que sabe o que tá fazendo. O prota diz que a resposta é muito fácil, e que quando ele era um artista marcial novato, ele matou 18 hordas de hienas para aumentar suas habilidades com a espada. Portanto, ele pode responder isso até dormindo. Nesse clima todo que rolou, o Xiao Ming diz que hienas têm 4 fraquezas. Os alunos zombam dele por ter só 3, e a presidente diz que provavelmente o seu livro está errado. Quick Yang diz para a professora mandar ele para casa, pois não só dormiu na aula, como duvidou do livro. O prota zoa com a cara dele e pergunta quem ele acha que ele é, pois nem a professora falou nada ainda. A professora então finalmente manda o menino calar a boca. Ela pergunta pro Xiao Ming qual é a 4ª fraqueza, e se impressiona por ele saber disso, já que a maioria dos artistas marciais não sabem disso. Quando o protagonista vai responder, a hiena se solta da jaula, e Kui se esconde atrás da presidente. Quando a hiena avança para atacar, o Xiao segura Qin Yang e mata a besta com um simples toque em seu rosto, e diz que a 4ª fraqueza da hiena é sua sobrancelha. Xiao Ming pergunta se a presidente está bem, e ela responde que sim, diz que o peito dele é quente e traz segurança. O prota acha tudo isso estranho, e de repente, uma energia sai da cabeça da besta e vai para ele. Nisso nos é mostrado um sistema, ele ganhou 1 QI de sangue, mas fica sem entender o significado disso. Ele então responde que matar as bestas faz com que ele ganhe QI de sangue, mas se pergunta se o sistema é só para ele. Um figurante diz que mataram a besta, e o outro aluno assustado diz que foi o Xiao Ming. A professora então diz que ele destruiu o crânio da hiena com um dedo, com tanto poder e usado com precisão, que nem ela consegue fazer isso. Ela suspeita do menino e diz que ele esconde algo. A professora se levanta e diz que a besta morreu, e que o 4º ponto fraco das hienas são as sobrancelhas, mas eles não vão aprender isso, pois é um conteúdo de classe de alto nível. A professora fala com Xiao Ming que vai contar pro diretor, e ele também vai ganhar ponto bônus por isso, e o mesmo agradece. Os alunos se impressionam dela ter elogiado ele, e ainda ter dado um ponto bônus. Como já era de se esperar, outro aluno diz que ele apenas teve sorte, e que se ele soubesse a 4ª fraqueza da hiena, até ele poderia ter derrotado. Mas o outro aluno diz para ele parar de falar besteira, porque Quick Yang é mais forte que ele, mas mesmo assim se assustou e ficou atrás da presidente. As meninas começam a gostar do Xiao Ming, e Kui fica bravo, dizendo que o prota envergonhou ele na frente de todos, e tem que ganhar sua reputação de volta, ou não vai conseguir conquistar o coração
da Kim Ying. Kui, pra tentar tirar a fama de cagão, diz que apenas procurou um bom ângulo para matar a besta, e que até tem algumas dessas em casa, e não teria motivo para ficar assustado. Logo o menino começa a ofender o Xiao Ming, dizendo que ele tem apenas 1 QI de sangue, enquanto ele tem 80, então matar um monstro é algo fácil. Os alunos não acreditam nele por causa do que viram antes, e as meninas ficam com vergonha por essa situação. Kui fica bravo por não acreditarem, e estupidamente coloca sua cabeça na boca da hiena. Se tava ruim antes, agora piorou, pois as meninas acham nojento o que ele está fazendo. Xiao Ming diz que parece que a criança está ridicularizando ele, então vai dar uma lição nele. O prota pega uma pedrinha e acerta em um nervo da besta, que faz com que ela feche a boca e morda a cabeça de Kui. Naquela situação vergonhosa, todos apenas olham para o menino, e a professora manda ele se trocar, porque ele acabou se mijando de medo. E os alunos decidem ir para Aeroblasa, um café maid que abriu. O menino não desiste e tenta recuperar sua imagem para Kim. Nisso, ele chama ela para sair como forma de desculpas pelo acontecido anterior. Ela aceita as desculpas, mas diz que não precisa das flores e da sobremesa. Logo ela sai e vai atrás de Xiao Ming. Ela o agradece por tê-la salvado e o chama para sair como forma de agradecimento. O prota diz que tem um compromisso e é melhor marcar outro dia. Kui está furioso, pois sua reputação foi arruinada e ainda Xiao está saindo com a menina que ele gosta, e por isso ele não vai o perdoar. Já no shopping, aparecem estátuas dos antigos companheiros de Xiao Ming. Acontece que eles ficaram conhecidos como heróis. Eles ficaram com o crédito de ter derrotado a Fênix e de fazer os monstros recuar por medo, deixando os seres humanos em paz. O Lorde e o Rei Li se concentram em cultivar na câmera sagrada, e por isso raramente eles são vistos. Xiao Ming fica muito puto e acha tudo isso ridículo e jura que vai se vingar. Um dia ele vai mostrar quem realmente eles são e vai mostrar tudo isso para o mundo. Kui monta um grupo para pegar o Xiao Ming na porrada, e quando ele entra em um beco, os bandidos aparecem com 2 hienas. Logo, o Kui aparece com mais capangas para pegar o prota. O Xiao nem se preocupa com essa situação e diz que pode derrotar eles facilmente, pois eles nem ao menos são guerreiros. Os bandidos avançam para atacar o prota e com uma super velocidade ele derrota os bandidos facilmente. Kui manda trazer as hienas e será responsável se algo ruim acontecer. Elas tentam atacar, mas acabam sendo derrotadas também. O bandido fica impressionado com o Xiao e diz que ele não é um artista marcial iniciante. Kui tenta passar despercebido, mas acaba não adiantando, e em um piscar de olhos, Xiao aparece atrás dele, dando em seguida um chute em suas partes íntimas. Xiao conversa com um bandido, ele escuta que eles são uma quadrilha de hiena, e por ele estar fraco, precisa aumentar suas forças. Então seu plano é matar essas hienas para conseguir o QI de sangue. O bandido não gosta nada disso, e que se ele tocar um dedo nele, o menino vai se arrepender, pois ele faz parte da maior gangue do oeste, e tem mais de 100 hienas. O prota dá um tapa nele e diz para ele o levar até seu chefe, e se tentar alguma gracinha, ele vai o matar. Umas horas se passam e é mostrado eles no oeste da cidade. Quando o jovem está entrando para falar com o chefe, ele diz para o outro bandido achar um trabalho de matar hienas para ele. Homens aparecem torcendo em uma luta de hienas, e aparece aparentemente o chefe, e pergunta aonde o Lao foi com as 2 hienas. Seu subordinado responde que o jovem Kui os contratou para dar uma lição em uma criança fracassada na academia. O chefe diz por que levar 2 hienas para lidar com um fracassado, mas pro seu azar, o Xiao Ming chega na hora. Ele já chega de uma forma estilosa, perguntando quem é o chefe. O menino diz seu nome, e o chefe diz que já ouviu seu nome em algum lugar. Seu subordinado fica assustado, pois aparentemente ele venceu os bandidos. O chefe pergunta por seus capangas, e se eles o deixaram na entrada, mas Xiao responde que ele está enganado, pois ele está neste lugar porque ele quer. O menino dá uma proposta ao chefe, isso seria deixar ele matar todas as hienas, e em troca ele não vai deixar que o chefe seja pego. Seus capangas desacreditam disso, e diz que ele só pode ter vindo para tomar uma surra. Até o chefe diz para tirarem ele daqui. Os bandidos obedecem e vão para cima do jovem, mas acabam tomando uma surra. O menino pergunta de novo se ele não vai querer a parceria, e se não aceitar, não garante que não vai acontecer o mesmo com ele. O chefe se irrita e diz que ele vai dar o que ele quer, e as hienas acabam sendo soltas. Elas avançam e são derrotadas facilmente. O chefe, muito puto, diz para liberarem todas as hienas, e quer ver quantas hienas ele pode matar. Como era de se esperar, ele derrota muitas hienas, mas as que restaram decidem fugir, e no fim é mostrado todas elas derrotadas. O jovem diz para o chefe liberar mais hienas, e ele o responde que ainda pode o derrotar, e chama seus capangas para se juntar junto com ele com armas. Para o seu azar, os ladrões fogem, e o prota pergunta onde ele achou essas hienas, pois assim poderá achar os monstros mais fortes e ficar mais forte ainda. Acontece que o chefe não vai dizer onde é, pois é a coisa mais confidencial da quadrilha e que pode o matar. Depois de apanhar, ele finalmente revela que as hienas foram compradas na arena dos gladiadores do sul. O menino em seu pensamento fala que era nesse lugar que ele ia aprimorar suas habilidades na vida passada. Após saber as informações do lugar, falta o chefe o apresentar pro pessoal de lá. O chefe diz que não pode levar o jovem até lá, porque a arena é para pessoas exclusivas. Xiao fala que ele tem um machucado no peito há 10 anos, e quem fez isso foi um falcão do gelo. O chefe, impressionado, pergunta como ele sabe disso. Xiao fala que não se importa e que pode curar, é só ele trazer os ingredientes. O
chefe desacredita disso, pois esses ingredientes só são acessíveis para os nobres, e só um mago de poções pode usá-la. Também qualquer pessoa que tomar essa poção pode virar um artista marcial. O jovem dá apenas um minuto pro chefe procurar, e ele vai atrás desses ingredientes. O chefe realmente consegue esses ingredientes, então o Xiao Ming começa a prepará-las, e por fim consegue fazer a poção. O vídeo chegou ao fim, realmente esse mangá é muito bom. Estarei deixando fixado nos comentários o nome dele. Obrigado por chegarem até aqui e não esquece de se inscrever no canal.